Kamaru Usman se tornou um dos lutadores mais dominantes da história do UFC. Com um estilo baseado no wrestling de elite, resistência física e evolução constante na trocação, ele conquistou o cinturão dos meio-médios e defendeu o título por anos. Seu apelido, o Pesadelo Nigeriano, reflete sua capacidade de impor um ritmo sufocante sobre os adversários, tornando-se um dos campeões mais difíceis de ser batido. Kamaru Usman nasceu em 11 de maio de 1987, em Auchi, Nigéria. Sua infância foi marcada por dificuldades, pois sua família não tinha muitos recursos. Em busca de uma vida melhor, seus pais se mudaram para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Seu pai, Mohamed Naziru Usman, era militar na Nigéria, mas nos Estados Unidos tornou-se farmacêutico, garantindo uma vida mais estável para seus filhos. Usman cresceu no Texas e começou a praticar o wrestling no ensino médio, demonstrando talento desde cedo. Antes de se tornar lutador de MMA, Kamaru Usman teve uma carreira brilhante no wrestling. Ele competiu no NCAA Division II, onde conquistou o título nacional em 2010, representando a Universidade de Nebraska em Kearney. Seu estilo de wrestling era baseado em pressão constante, controle no clinch e quedas explosivas, algo que mais tarde se tornaria sua maior arma no MMA. Apesar de ter tentado seguir carreira no wrestling olímpico, Usman percebeu que havia poucas oportunidades e decidiu migrar para o MMA em busca de novos desafios. Usman fez sua estreia profissional no MMA em 2012, começando com uma vitória, mas sofrendo sua única derrota no segundo combate. Após esse revés, ele mudou sua abordagem e embarcou em uma sequência de vitórias. Em 2015, ele participou do The Ultimate Fighter, TUF, 21, representando a equipe Blackzilians. No programa, demonstrou sua superioridade no wrestling e venceu Aider Hassan na final, garantindo um contrato com o UFC. A partir daí, sua trajetória no UFC foi marcada por evolução técnica e domínio absoluto. Usman rapidamente demonstrou que era um problema para a divisão dos meio-médios. Com sua base de wrestling, ele neutralizava seus oponentes e impunha um ritmo sufocante. Algumas de suas vitórias notáveis antes de disputar o cinturão incluem: Leon Edwards, primeira luta, vitória por decisão unânime em um duelo estratégico. Demian Maia, anulou o jogo de chão do brasileiro e venceu por pontos. Rafael dos Anjos, dominou o ex-campeão dos leves em todos os aspectos. Com essa sequência, Usman conquistou a chance de disputar o cinturão contra Tyron Woodley, que era o campeão dominante na época. No UFC 235, 2019, Usman enfrentou Tyron Woodley pelo título dos meio-médios. O nigeriano impôs um domínio absoluto, vencendo por decisão unânime com desempenho impecável. Ele se tornou o primeiro campeão africano na história da divisão. Após conquistar o cinturão, iniciou uma sequência de defesas que o consolidou como um dos maiores meio-médios de todos os tempos, como por exemplo, Colby Covington, primeira luta, rivalidade intensa, luta épica e vitória por nocaute técnico no quinto round. Jorge Masvidal, primeira luta, vitória por decisão unânime, controlando a luta do início ao fim. Gilbert Durinho, nocaute no terceiro round após sobreviver a um começo difícil. Jorge Masvidal, segunda luta, vitória com nocaute brutal no segundo round. Colby Covington, segunda luta, vitória por decisão unânime, mantendo sua superioridade. Durante esse período, Usman também desenvolveu seu jogo em pé, tornando-se um striker perigoso e eficiente, treinando com Trevor Wittman, que ajudou a refinar seu boxe. Após um longo reinado, Usman enfrentou Leon Edwards pela segunda vez, em agosto de 2022, no UFC 278. Durante a luta, Usman dominava totalmente, mas no último minuto do quinto round, Edwards acertou um chute alto devastador, nocauteando Usman e tirando seu cinturão de forma dramática. Essa derrota foi um dos momentos mais chocantes da história do UFC, porque Usman estava a segundos de mais uma defesa bem-sucedida. Em março de 2023, Usman teve a chance de recuperar o cinturão na trilogia contra Edwards. No entanto, desta vez, o britânico mostrou grande evolução e venceu Usman por decisão majoritária, mantendo o título. Essa foi a segunda derrota consecutiva de Usman, levantando dúvidas sobre seu futuro na divisão. Após perder o título, Usman aceitou uma luta nos pesados ligeiros, 84 kg, contra Khamzat Chimaev, um dos maiores prospectos do UFC. A luta aconteceu em outubro de 2023 e, apesar da boa performance, Usman perdeu por decisão majoritária. Foi sua terceira derrota consecutiva, o que marcou um ponto crítico em sua carreira. Kamaru Usman construiu sua carreira com base em wrestling de elite, uma das melhores defesas de queda da história do UFC. Resistência e pressão, mantinha um ritmo intenso do início ao fim. Evolução no striking,
Desenvolveu um jab afiado e melhorou sua trocação. Força física. Sempre impôs superioridade física sobre os adversários. Seus pontos fracos ficaram mais evidentes nos últimos anos, com a queda na velocidade e resistência, além de dificuldades contra strikers de alto nível como Eduardes e Shimaev. Ele criou um legado e um impacto, como por exemplo, um dos maiores campeões da história dos meio-médios. Defendeu o cinturão 5 vezes contra adversários de elite. Primeiro campeão africano da divisão. Teve uma sequência de 15 vitórias seguidas no UFC, uma das maiores da história. Dominou sua divisão por anos e evoluiu seu jogo constantemente. Kamaru Usman já está consolidado como um dos maiores lutadores da história do UFC, especialmente na categoria dos meio-médios. Seu reinado foi marcado por domínio absoluto, grandes rivalidades e performances impressionantes. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se.